Olá, povo de Deus, povo querido, estamos mais um dia do nosso devocional, capítulo 14. Vamos começar os 5 passos da vitória. Eu quero que você pegue um caderno, quero que você anote, quero que você medite nisso, em cada dia do capítulo que você aprendeu. Para quê, pastora? Para cada vez mais você crescer espiritualmente. Ontem eu preguei e disse, de um exemplo de ter vida. Jesus ele veio no ventre da Maria, porque Deus deu vida para ela lá dentro, porque ela era uma virgem, porque ela era uma jovem que estava agradando aos olhos de quem? Do Senhor. Deus quer colocar vida dentro de você. Deus quer fazer de você uma pessoa grande, como fez com Jesus. Deus quer fazer de você uma pessoa de fé, como fez com Jesus. Jesus, ele tinha as mesmas paixões que cada um de nós. Ele tinha os mesmos desafios como cada um de nós. Então nós estamos aqui para aprender a andar, a caminhar nesse tempo com Jesus, para que possamos ter vida em todas as áreas da nossa vida. Preste atenção, o primeiro passo, ter fé em Deus. Em Marcos 11, 22 diz, que Jesus diz, tende fé em quem? Em Deus. O que é ter fé? Ele começa dizendo aqui no livro, ter fé significa ter confiança que Ele fará e confirmará suas declarações a nosso respeito. Significa também que nós recusamos dar ouvidos a qualquer outra declaração, ainda que pareça certa. E aqui ele explica que há 2 tipos de fé, mental e a espiritual. A fé mental é aquela que quase todos possuem, mas no mundo espiritual ela é inoperante. O que é inoperante? Aquela que não opera, que não tem efeito. Essa fé é que muitas pessoas possuem e quando vêm para receber a oração diz, eu tenho toda a fé do mundo. É por isso que elas, apesar de ter toda a fé no mundo, vivem o que? Sofrendo. É o que ele explica para nós aqui. Então a fé mental atua somente no domínio da mente. O domínio de Deus é o que? O Espírito. E nós vivemos uma fé que tem que viver no mundo de hoje no Espírito. A fé que fará com que você vai receber a sua bênção. A bênção do Senhor é da onde? Do Espírito. E como que ela vem? Lembra? Vem do ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. A nossa fé tem de estar somente em quem? Em Deus. E ele coloca até um exemplo aqui de que muitos creem nele e também em outras coisas. Alguns em sua igreja, outros no pregador, outros na Virgem Maria, em algum santo, em alguns lugares especiais. Há pessoas que chegam ao absurdo de fazer peregrinações em cemitérios para colocar a mão no túmulo de alguém que morreu injustiçado e que, segundo elas, estaria fazendo um milagre. A nossa fé não precisa estar nisso, a nossa fé precisa estar em Deus. Conhecer a palavra, conhecer o que Jesus tem, conhecer Jesus, essa é a fé, somente nele. A Bíblia diz, lá em Isaías 42:8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outro não darei. Ele não dá a sua glória para ninguém, ele não divide a sua glória com ninguém. Nem o meu louvor a imagens e esculturas. Nós precisamos mudar o que tem na nossa casa que está sem vida, o que tem na nossa saúde que está sem vida, porque tem algo que está nos amarrando, tem algo que está fazendo nós acreditarmos que não é somente em Deus. Então você está dividindo a glória de Deus por alguma coisa que está fazendo você o quê? Morrer espiritualmente, morrer na fé. Você fala da boca para fora que tem fé, mas você não vive essa fé. Então, o que ele fala aqui? A fé é o Espírito que surge quando nós ouvimos a palavra do Senhor.
Não se trata do desejo que temos de obter a certa bênção. Ela é a convicção que se apossa do nosso espírito de que aquela bênção tão necessitada já nos foi suprida por Jesus. A fé do Espírito, ela é um dom presente que recebemos de Deus ao darmos ouvido às suas palavras. Olha que lindo! A fé do Espírito é um dom, é um presente que recebemos de Deus ao darmos ouvido às suas palavras. Nós precisamos saber que existe a fé na mente e a fé do Espírito. A do Espírito vem pelo raciocínio, pela lógica. Vem a ouvir a palavra de Deus, não por escutar a palavra de Deus, mas para ouvi-lo. O escutar entra de um ouvido, sai pelo outro. É igual quando você vai dar uma palavra para o teu filho, para a tua filha, para o teu esposo, para a tua esposa, que eles não estão assim, eles ouvem, mas não entram no coração, eles não têm convicção daquilo que você está falando, né? Isso eles estão fazendo o quê? Escutando. Mas e o ouvir? Entra dentro de você. Então, escutar é o que as pessoas incrédulas fazem. Nós as levamos à igreja, elas escutam o sermão, às vezes acham muito bonito, maravilhoso, mas não se decidem. No entanto, ouvir a palavra de Deus significa escutamos a mesma mensagem e, diferente da atitude deles, colocamos a palavra em ação. Você tem tido essa fé de colocar a palavra em ação? Você tem vivido uma fé sem ver, mas simplesmente crer e tomar uma posição? Então, ao agirmos conforme a palavra, a fé vem. Ela sempre vem quando se ouve ou se coloca a palavra em ação, nunca antes. Alguns estão procurando crer para então usar a palavra. Como que você vai crer se você não tiver a palavra? Então a Bíblia nos diz, nos ensina, se você não é um daqueles que tem que ver para crer, pare de contar com a ajuda de Deus. Olha que forte. Em Hebreus 11:6 diz o seguinte, que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que buscam. Aí você faz a pergunta, ele até deu aqui no livro, você faz a pergunta, o que é fé? O Espírito responde, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11. Lê o capítulo de Hebreus 11 inteiro que você vai ver uma chamada de fé. Agora, a fé está presente em sua vida. Então, quando você ouvir a palavra, a fé virá. Deixa a fé colocar vida em você. Deixa a fé colocar a presença do Senhor em você. A fé é um presente, ele é um dom. A fé não é das coisas que se vê, das coisas que se espera. Nós devemos andar segundo o que? A fé. Tem uma passagem na Bíblia, lá em Josué, capítulo 6, mas eu vou te mostrar ela também, que ele dá uma pincelada aí no Hebreus 11, no versículo 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Preste atenção, Josué mandou 2 homens espiar a terra para ver o que estava acontecendo, o que estava se passando, para que ele pudesse entrar nela e salvar aquele povo. Preste atenção. Lá em Josué, capítulo 6, você pode até abrir a tua Bíblia, lá em Jericó, ele manda 2 espias. E quem acolhe esse espia para não ser visto, para não ser descoberto, porque senão poderia ser morto, era Raabe. Quem era Raabe? Uma prostituta.
Aquela mulher ouviu falar quem era Jesus, quem era Deus, quem era aquele povo que tinha um Deus. E assim, aquela mulher foi usada para poder livrar a vida dela, a família dela. Então ali, Josué começa, no versículo 25, começa, eu quero que você lê depois, você vai entender a história. Não vou ficar um áudio muito prolongado. Josué capítulo 6, versículo 25 diz assim: assim deu Josué vida à prostituta, Raabe, e à família de seu pai, e a tudo quanto tinha. E habitou no meio de Israel até o dia de hoje. Preste atenção, ela teve vida. Por quê? Porque ela teve fé. Porque o que nós lemos lá em Hebreus 11:31? Pela fé, ela acolheu aqueles espias. Eles foram para ver a terra como estava. Eles foram para ver como estava aquele lugar. Por quê? Porque aqueles lugares tinham o quê? Acabado. Eles tinham deteriorado todinha a terra de Jericó. Os inimigos. Então, preste atenção. Mas ela foi a única que escapou. Porque ela teve fé de acolher. Então, ela foi justa. Ela foi declarada justa. Você pode ser declarado justa na situação que você tem vivido. Mas você precisa acolher a fé de Deus. Não tenha medo. Aquela mulher, ela não teve medo, mas ela teve fé. Fé é aquela que nós batemos de frente ao mal, para não prevalecer na nossa vida. Fé é aquela que nós não vamos desistir do que é nosso, para que Deus venha cumprir a palavra dele, a promessa dele na nossa vida. Amém? Essa mulher, ela livrou toda a casa dela e a própria vida dela, porque o Josué deu vida. Jesus está dando vida para você nesse primeiro passo das 5 vitórias na presença de Deus. Amém? Beijo no teu coração, tenha um sábado excelente, que essa mensagem do primeiro passo, esse primeiro capítulo, do primeiro passo, tem fé em Deus, venha te mostrar algo diferente. Venha cair as escamas de Satanás dos seus olhos, que você pare de ser religioso, religiosa, e passe a viver a fé de Deus, em nome de Jesus. Beijo no teu coração.